Sim, sim. Ele me comentou que a irmã dele estava com possível Covid, né? Mas já foi dito que não. Mas ela segue com muitas dores de cabeça e ele precisa levá-la no hospital. Daí ela ligou para ele fazer essa função para ela. Bom, Entendi. vou começando então. Pode ir, Edvan. É com você Beleza. agora. Boa Só um tarde. momentinho antes, se algum Pode aluno falar. comentar alguma coisa aqui no chat, você pode ficar tranquilo que eu já te interrompo, tá? Ou então, se você tiver ocupado, algum aluno pode comentar também. Tá, Ou tranquilo. você vai ficar olhando isso aí. Não, eu sempre fico olhando e tentando resolver também. Beleza. Bom, boa tarde a todos os presentes, aos professores e alunos. Na última aula não concluímos, né, a parte de combinações, certo? Estamos vendo aquela parte mais ensino médio, mas com problemas não tão triviais de primeira vista. E conseguimos ver alguns tipos de agrupamentos, né? Olhando aqui no sumário foram os arranjos e as permutações. Dos arranjos a gente considerou uma sequência, né, onde a ordem dos elementos importava e considerava um agrupamento diferente. Tem os arranjos com repetição, passar rapidinho. E das permutações, vimos as simples, a com repetição, e as permutações circulares. Passar aqui rapidinho. Eu esqueci que nesse sumário aqui tem um link. Se você abrir no seu notebook aí, você pode chegar aqui com o cursor e clicar aonde você quer o slide, né? A numeração do slide. Por exemplo, eu quero ir logo em combinações, eu vou logo aqui e clico aqui. Pronto, combinação simples. Bom, pessoal, começo logo com um exemplo, né? Eu tenho um conjunto aí de 4 elementos, onde eu tenho o elemento A, o B, o C e o D, e eu quero formar todos os possíveis subconjuntos de 2 elementos distintos. E é muito parecido com aquela questão dos arranjos, né? Só que eu não queria formar subconjuntos. Eu queria formar sequências. Então, por exemplo, quando eu queria formar uma sequência AB, essa sequência era diferente de BA. Não é isso? Porque mudava a natureza da sequência. Então, eram agrupamentos diferentes. Nesse caso, não. Quando eu quero formar subconjuntos de 2 elementos, a ordem que eu vou distribuir esses elementos, ela não vai importar, tá bom? Diferentemente dos arranjos. Então, vamos aqui representar, né, todos os subconjuntos de 2 elementos. Representei aqui, né? AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD e DA, DB, DC. Certo? Então, formei aí subconjuntos de 2 elementos, né? Tomados 2 a 2. Só que é o seguinte, há nesse total, né, de subconjuntos, né, desse universo aí, tem repetição de agrupamentos. Então é o seguinte, duas combinações quaisquer se diferenciam apenas pela natureza dos seus elementos e não pela ordem, tá bom? Então, desses 12 que eu listei aí, há repetição de alguns. Então, não vou contar essa quantidade a mais. Então, por exemplo, eu tenho um subconjunto AB, só que ele é a mesma coisa que BA, é o mesmo subconjunto. Aqui, nesse caso, a ordem não altera o grupo, tá bom? Então, esse é o conceito de combinação simples, diferentemente do arranjo. Ele se diferencia pela natureza e pela ordem. No caso da combinação, a ordem não importa, tá bom? E o subconjunto AB é diferente do AC, porque ele difere pela natureza dos elementos, né? A única diferença aí desse segundo subconjunto é que o segundo elemento do primeiro subconjunto é diferente do segundo elemento aqui, né? Desse outro subconjunto aqui. Porque B é diferente de C, né? Considerando aí. Então, eles diferem pela natureza dos elementos. Então,
eu tenho aí, na verdade, eu não tenho 12 subconjuntos, eu tenho 6. Então, eu digo o seguinte, ó, eu tenho aí uma combinação de 4 elementos, que é o total, escolhendo 2 a 2. Isso, o resultado é 6. Porque 6 é só fazer a contagem, né, da repetição. Se eu afastar aqui, pronto. Então, se fosse um arranjo, seria 4 vezes 3, não é isso? Porque a primeira decisão, eu vou escolher o primeiro elemento, tenho 4 opções, e na segunda decisão, eu tenho 3 opções, porque já escolhi o primeiro, não é isso? Se fosse um arranjo, seria 4 vezes 3. Só que aqui no caso, são subconjuntos e há repetição de elementos. Então, eu vou fazer só um destaque aqui, na listagem completa. Tá passando aí o slide? Olha, tá no slide que diz exemplo 3.1, combinação de 4 tomados 2 a 2 igual a 6. Ah, deu certo, deu certo. Porque eu tinha que clicar no mouse. Né? Eu estava tentando passar no direcional, não estava indo. Tá. Agora deu certo. Pronto, agora eu fiz um destaque aqui nos subconjuntos, certo? Por exemplo, o AB se repete 2 vezes, né, que é o azul. O AC se repete 2 vezes. O BC 2 vezes, que é o laranja. O DA também se repete 2 vezes. O BD e o CD. Então, se eu contar as cores, né, é azul 1, vermelho 2, laranja 3, verde 4, roxo 5 e cor preta 6. Então, na verdade, aí eu tenho 6 subconjuntos. Então, aí eu tenho uma combinação de 4 elementos tomados de 2 a 2, tá bom? E uma justificativa mais matemática, né? Eu uso o arranjo, 4 vezes 3, se fosse um arranjo, e divido por 2 porque estou repetindo o mesmo agrupamento 2 vezes, tá bom? Porque AB é a mesma coisa que BA, estou contando 2 vezes a mais. Então, pego o arranjo e divido por 2. 6, o resultado. Eu não sei se vocês lembram do exemplo que eu perguntava onde... Na verdade, não era uma pergunta matemática em si, era sobre conceito. Eu perguntava se era um problema de arranjo ou de combinação. Aí, nesse exemplo 3.3, peguei o mesmo, só que eu coloquei uma pergunta falando mais da questão da quantidade, né? Então, pergunta aqui o seguinte. De 5 pontos de uma circunferência, A, B, C, D e E, queremos escolher 3 pontos para formar triângulos. Quantos triângulos distintos podemos formar? Essa pergunta, né, lá no exemplo de arranjo, eu só perguntava se era um arranjo ou uma combinação. Aqui de cara eu vou deixando logo que é uma combinação, certo? Porque se eu escolher os pontos B, C, D, em qualquer ordem, sempre vai gerar o mesmo triângulo. Esses pontos podem ser escolhidos de 3 fatorial modos. Como você já sabe, né, já listei naquele exemplo de arranjo, BCD é a mesma coisa que BDC, fazendo a listagem completa, né? Vai repetir 6 vezes essas mesmas escolhas aí. Então, se fosse um arranjo, eu teria como primeira decisão 5, né? Dos 5 pontos como opção, 4 opções na segunda e 3 opções na terceira. Se fosse um arranjo, né? Mas como eu estou repetindo triângulos, né? BCD é a mesma coisa que DCB, a natureza aí, a ordem, né? A ordem não altera o agrupamento. Então, vou ter que dividir por 3 fatorial, porque cada triangulinho daquele que aparece na circunferência, ele aparece 6 vezes, tá bom? Aí é o mesmo triângulo, não importa se você vai escolher BCD ou DCB, não importa em qual ordem você escolher. Então, cada triângulo desse aí, em destaque, eu estou repetindo 6 vezes. E vai acontecer a mesma coisa se escolher ABC, vai acontecer a mesma coisa se você escolher A, E, C e assim por diante, tá bom? Então, total aí de triângulos são 10. Então, como é que seria a fórmula geral, né? Um caso geral.
combinação, né, de N elementos do total, quero escolher P. Então, se vou voltar aqui à questão de novo do triângulo, como é que seria no português falando, né? As combinações aqui. Seria a combinação, né, de 5 elementos, porque são 5 pontos, e eu quero escolher 3, porque o triângulo, para formar esse triângulo, eu preciso de 3 pontos. Então, é combinação de 5, escolhe 3, cujo resultado é 10. Então, voltando. Qual a fórmula do número de combinações de N elementos escolhendo P, né? Sendo P menor ou igual a N. Então, vai ser o seguinte, vai ser a fórmula do arranjo dividido por P fatorial. Por que eu tenho que dividir por P fatorial? Nesse caso, alguém sabe justificar por quê? Vou abrir aqui minha mesa. Por que eu estou pegando na fórmula da combinação e colocando um arranjo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Então, por exemplo, x1, um conjunto qualquer. x2, x3 e assim por diante, até um xn. Esse é meu conjunto, vou chamar de xão, né? De n elementos. Por exemplo, se eu escolher 3 elementos aqui, escolhendo esses 3, um caso particular, e eu quero formar subconjuntos, né? Só um momentinho. Para mim, não está mudando. Você está escrevendo alguma coisa? Estou escrevendo. Para mim não está aparecendo nada. Deixa eu olhar aqui. E agora mudou alguma coisa? Mudou a tela. Você saiu da tela do Adobe. Certo. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que quando eu fui compartilhar, aí foi só para o slide. Aplicativo. Isso. Porque eu vi que você estava falando agora e parecia que você estava escrevendo. Daí eu disse, olha, eu não estou enxergando nada, de repente. E agora? Peraí. E agora? Agora sim eu estou vendo. Pronto. Acho que Beleza. agora está todo mundo vendo já também. Então, pessoal, perguntei o seguinte, ó. Já sabemos que o arranjo, a ordem dos elementos importa. E da combinação não importa, não é isso? Aí qual foi a minha pergunta? O arranjo, beleza, mas por que eu tenho que dividir por P fatorial? Aí eu peguei um conjunto, né? Imaginando um conjunto x, onde seus elementos são x1, x2, x3, etc, etc. Tá bom? E eu vou escolher aqui P elementos. Eu vou fazer um caso mais particular ainda, para conseguirmos, né, visualizar. Vou colocar 6 elementos. Eu quero formar subconjuntos aqui de 3 elementos. Então, o que é que eu vou fazer? Então, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos subconjuntos de 3 elementos podemos formar? Claro, escolhendo os elementos do conjunto X, né? Então, eu posso formar o seguinte subconjunto. Posso formar o 1, 2 e o 3. Posso formar o 3, 4 e 5 e assim por diante. Eu quero saber quantos subconjuntos eu posso formar desses elementos aqui, desses 6. E lembrando, se você escolher 1, 2, 3, e em outra situação escolher 2, 3 e 1, lembrando que esses dois aqui representam o mesmo subconjunto. Tá certo? É o mesmo subconjunto, não muda. Ou seja, a ordem aqui não importa. Certo? Então, não posso contar como agrupamentos diferentes. Eles são iguais aqui, como naquele caso do triângulo, né?
Aí eu pergunto, quantos subconjuntos eu posso formar? Vamos à ideia do princípio multiplicativo, né? Se eu quero 3 elementos, então vou tomar 3 decisões. Primeira decisão, terceira decisão, segunda decisão, perdão, e terceira decisão. Primeira decisão, escolher o primeiro elemento. Das opções aqui do conjunto X, eu tenho 6 opções. Posso escolher um daqui, sei lá, o 3, e vou para a segunda decisão. Como eu já escolhi um, tenho 5 opções aqui. E vou escolher o 5. Não, escolheu 2. Beleza. Já tomei a primeira decisão e já tomei a segunda. Agora eu vou para a terceira e última. Tenho 4 opções. Só que é o seguinte, né? Pelo princípio multiplicativo, seria 6 vezes 5 vezes 4. Mas tem um problema aqui. Como eu já falei, se eu escolher 1, 2, 3, no meu subconjunto, é a mesma coisa que o 3, 2, 1 ou 2, 1, 3. Então, cada subconjunto de 3 elementos, x1, x2 e x3, ele está se repetindo 3 fatorial vezes, que é 6, né? Se você listar essa galerinha aqui, de todas as maneiras diferentes, né, considerando a ordem, vai repetir 6 vezes 3 fatorial. Então, Porque seria a permutação dos 3 elementos, né? exatamente, o que seria a permutação desses 3 elementos aqui. Tá certo? Então, não é 6 vezes 5 vezes 4. Eu vou ter que dividir por esse cara aqui. Como eu estou escolhendo 3 elementos, então vou dividir por 3 fatorial. Tá bom? Ah, mas como 3 fatorial é 6, eu posso cancelar esses dois camaradas aqui, ó. Sobra 5 vezes 4. 20. Então, são 20 subconjuntos. Tá certo? Vamos listar eles, só que eu queria que vocês me ajudassem. Esse subconjunto. Quem são esses 20? Eu não quero quantos, agora eu quero descrever, né? Eu quero saber quais são eles. Quais são esses subconjuntos? Vamos lá, então. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 5. E 1, 2, 6. E 1, 2, 6. Tá. Aí agora a gente tem 1, 3, 4, 4. né? Isso. 1, 3, 5. 1, 3, 5. E 1, 3, 6. E 1, 3, 6. Daí agora a gente tem 1, 4, 5. Eu só diminuir aqui. Pronto. Qual, Félix? É 1, 4, 5. 1, 4, 5. E 1, 4, 6. E 1, 4, 6. E depois tem o 1, 5, 6. Que é o último, eu acho. 1, 5, 6. Já tem O 10, né? último, Aqui. o 1, último 2, começa com 3, 1, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Aí agora vamos pro 2. Vamos pro 2. Daí fica 2, 3, 4. 4, 2, 3, 5 e 2, 3, 6. 2, 3, 5 e 2, 3, 6. Isso. Agora 2, 4, 5 2, 4, 5 e 2, 4, 6. e 2, 4, 6. Só os pares. Agora 2, 5, 6 2, 5, 6. e acabou. E Agora acabou. começa com 3. É 3, 3, 4, 5 é o primeiro. E 3, 4, 6. 3, 4, 6. Depois 3, 5, 6. 3, 5, 6. E por último 4, 5, 6. E por último, 4, 5, 6. Bem sistemática, né? Na ordem, bonitinho.
Então tá aqui as 20 combinações, né? Então não é 6 vezes 5 vezes 4. Tem que dividir por 3 fatorial, porque cada subconjunto desse aqui, você está contando 6 vezes a mais, né? Então tem que fazer uma divisão aí. Então, de maneira geral, vou só dar uma afastadinha aqui. Então vai ser um arranjo, né? A combinação usando um arranjo. Então, a combinação de N elementos, escolhendo P, vai ser o quê? Vai ser o arranjo, né? De N escolhe P, dividido por P fatorial. Quando eu escolho 3 elementos, eu divido por 3 fatorial. Se eu escolher 4 elementos, vou dividir por 4 fatorial. Se eu escolher 100 elementos, numa combinação, vou ter que dividir por 100 fatorial. Tá bom? Ok, mas a combinação, a forma do arranjo, já sabemos já, né? Então, vou voltar lá para os slides. Me informe se estão enxergando direitinho. Sim, sim, dá para ver de novo o Beleza. slide. Só que a forma do arranjo já sabemos, né? Que é n fatorial sobre n menos p fatorial. E fazendo essa razão aí, fica o seguinte: n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Resumo. Resumindo aqui. Então, combinação é só pegar o arranjo. Você pode usar o princípio fundamental da contagem tranquilamente e dividir pela quantidade de elementos que você está escolhendo. Foi o que eu fiz antes. Tá bom? Essa é a forma da combinação de n elementos, no total, né? Escolhendo P. De quantos modos é possível comprar 3 bolas de sorvete de sabores diferentes se dispomos de 6 sabores? Eu acho que eu acabei fazendo um exemplo sem querer, né? Desse na louça. 6 sabores diferentes, né? Ali também. Victor Júlio respondeu 20. Vamos responder de duas maneiras. Uma usando a forma e outra usando o princípio fundamental da contagem, tá bom? Alguém já respondeu 20? Eu vou atacar logo esse problema aí. Sim, Victor já respondeu de primeira 20. Acho que ele compreendeu que o exemplo anterior ajudou, né? Ajudou. Vou colocar 7. Vamos colocar 7. Então tá aqui os sabores, né? Vou fazer aqui os sabores. Não sei nem que sabor é esse, que é azul. Aqui é limão. Aqui é maracujá. Aqui no sul a gente chamou o azul de pedacinho do céu. Pronto, pedacinho do céu, limão, maracujá, morango, flocos. Falta 2, não tem nem como fazer mistura de cores aqui. Vou misturar aqui. Pronto, é o creme. Cremezinho, né? Pronto, já tem 6, né? Agora vamos para o 7º. Esse vai ser 3. Isso é nata com morango. Pronto, 6 sabores aqui. Primeiro sabor, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Sem fórmula, pessoal, usando só o princípio multiplicativo. Como é que seria a resolução desse problema? Então, como é que seria a pergunta aqui? De quantos modos é possível comprar 3 bolas de sorvete de sabores diferentes se dispomos de 7 sabores, né? Então, vou fazer minha tigelinha aqui. Aqui minha tigelinha. E aqui eu vou ter 3 sabores. E eu tenho que escolher 7, né? Isso. De quantos modos é possível comprar esses 7 sabores? No caso, 3 sabores, escolhendo 7. Como é que seria usando o princípio fundamental da contagem? Quantas decisões vamos tomar? Para o primeiro risquinho, né? Tem 7 possibilidades de sabor.
7 possibilidades, né? 7. Daí você gastou uma, sobrou 6. Já que os sabores são diferentes, né? Eu quero sabores diferentes, eu não posso repetir o mesmo. Então aqui Isso. tem que ser 6 6. sabores. E daí já gastou 2, sobram 5. 5. E daí, como ó, o sabor pedacinho do céu, limão e maracujá, né? É o mesmo, maracujá, limão, pedacinho do céu. Tem que dividir pelo 3 fatorial, porque não Ou importa seja, como você coloca. os pedidos são iguais, né? Ah, você Isso, pode isso. falar, eu pedi, como é que é? Sabor do céu, é? Pedacinho do céu. Pedacinho do céu, limão e maracujá. Ah, mas o seu é diferente. Por quê? Porque eu pedi maracujá, pedacinho do céu e limão. Mas deixa de ser besta, cara. É a mesma coisa. Os sabores são os mesmos. O agrupamento é o mesmo. Então a resposta não é 7 vezes 6 vezes 5. Tem uma repetição aí. Esse mesmo agrupamento aqui, esse mesmo pedido, ele se vai se repetir de quantas maneiras? 3 fatorial. Tá bom? Então vou ter que dividir esse arranjo aqui por 3 fatorial. Tá certo? Então posso cancelar esses dois caras, porque 3 fatorial é igual a 6, e sobra 7 vezes 5, ou seja, 35. Continuando, a resposta, né, que seria 20. Esse aqui vocês vão pensar um pouquinho. É o exemplo 3.5. Escolhendo 3 pontos dos 9 pontos distintos disponíveis, quantos triângulos podemos formar se 5 deles pertencem a uma reta R e 4 a uma reta S, sendo que R é paralelo a S? 5 minutinhos aí para vocês. Eu ia dizer que isso vale a pena dar um tempinho para eles pensarem, porque tem que fazer conta, né? Não é tão imediato assim. É. Se fosse numa circunferência, né? Poderíamos resolver daquela forma lá. Isso, é daquela que você resolveu antes, né? Isso. Outra dica que eu vou dar, pode acontecer um problema. Por exemplo, se você, dessas 9 opções, né? E quer escolher 3. Se você escolher A, B e C, terá um problema aí. Por quê? Porque são pontos colineares. Fazem parte de uma mesma reta aí. Então não forma um triângulo. Tá certo? E esse aí tem várias maneiras de pensar, né? Esse problema, porque também você pode pensar então que você tem que pegar 2 pontos de cima e um de baixo, ou 2 de baixo e um de cima, né? Perfeito. Essa é uma maneira de resolver. É uma maneira de resolver. Não, talvez não seja mais imediata, mas é uma possibilidade. E daí acredito que desse jeito até seja possível fazer pelo princípio multiplicativo e pelo aditivo, né? Não precisar Isso. fórmula nenhuma, né? Dá pra só usar mesmo. Enquanto vocês vão pensando aqui, vou pegar a minha água aqui, rapidinho. Tranquilo. Pronto, voltei. Voltei. Ainda não temos resposta no chat. Deixa eu ver se passou. Passaram-se 3 minutos. Alguma ideia? Nada assim. Como é que a gente pode iniciar esse problema? A Victor perguntou se o valor é um número racional.
Um número racional? Não, porque estamos trabalhando, né, com as combinações, né, e se a contagem que estamos trabalhando é só números inteiros positivos, né? Porque o número Isso que é, racional pode abrir margens para uma fração. Meio triângulo, 3/3 de um triângulo. o interessante dos números combinatoriais é que, apesar deles serem escritos de forma fracionária, eles sempre resultam em números naturais, né? Isso é bem Exato. interessante. E observe, pessoal, para resolver qualquer problema de matemática, você não é obrigado a usar fórmulas. Você pode até listar alguns casos e perceber algum padrão. Por exemplo, como o professor Félix falou. Eu vou imaginar que a base está na reta azul, a reta R. Se a base for o segmento AB, então tem aí vários triângulos, né? Tem 4 triângulos, que é o ABF, o ABG, o ABH e o ABI. Aí depois você pensa na base BC, aí depois na base CD, DE, aí depois AC, AD, e assim por diante. Aí depois pode pensar no inverso, né? Agora pegando a base do triângulo, né, um dos segmentos, na reta S. Por exemplo, a base FG, aí tem o triângulo FGA, FGB, FGC e assim por diante. Você não pode ficar desesperado em usar uma maneira imediata de resolver. Não pode pensar assim. É claro que quem tem uma habilidade maior em matemática vai querer, de fato, usar as fórmulas, né? Mas não é o único caminho. Então, vou te participar da discussão aqui do chat, tá? Victor disse assim: minha ideia é, dois pontos, separar em dois casos. Primeiro caso, onde tem 2 pontos de R. Segundo caso, onde tem 2 pontos de S. E ir trabalhando a partir disso. E daí eu respondi, é um caminho correto. Daí Victor colocou, primeiro caso, 5 vezes 4 vezes 4. Segundo caso, 4 vezes 3 vezes 5. E daí eu perguntei, você já tirou os casos repetidos? E daí ele colocou embaixo. E cada caso divididos por 3 fatorial. O problema é que no primeiro caso dá 80. E 80 não é múltiplo de 6. E daí por isso que ele perguntou se podia ser uma fração. Mas daí eu te pergunto, Victor, por que você dividiu por 3 fatorial? Tá, mas você entende que um dos seus. Aí Vitor escreveu agora, né? Porque são 3 pontos. Mas você entende que no momento que você pega 2 de um lado e um do outro, né? Os 2 primeiros de um lado e um do outro, você não tem todas as permutações de 3 elementos aí? A decisão dele é o seguinte, ele tem que escolher 2 pontos aqui, né? Primeiro, deixa eu Isso. mudar aqui de cor. Ele está escolhendo aqui, escolher 2 pontos de R. Deixa eu mudar aqui de quadro, que não tá legal isso. Pronto. Então aqui você vai escolher 2. Por exemplo, se você escolher o A e o B, vai ser a mesma coisa do que escolher o B e depois o A. Ou seja, nessa decisão aqui, escolher 2 pontos de R, você está escolhendo a base, né? Só que o segmento AB, escolhendo AB, é a mesma coisa que BA. A base é a mesma.
Então você não está escolhendo 3 pontos em si, né? Porque são decisões diferentes. A Eu primeira acho que decisão. uma maneira Pode de ficar falar, bem professor. claro isso, Edvan, é quando você faz os 3 risquinhos para formar o triângulo, aqueles 3 tracinhos, né? Uhum, Os 2 primeiros, você vai ocupar com as linhas de R. E o isso. último com o ponto de S. E não tem como você pegar a letra que está lá no S e colocar na primeira posição, porque as 2 primeiras posições, Victor, são da reta R, Isso. entende? Então, quais são as possibilidades de colocar nos 2 primeiros? São as letras A, B, C, D e E. São só essas 5 que você pode colocar aí. Então não tem como a letra F, nem a letra G, nem a letra H, nem a letra I ficarem nas 2 primeiras posições. Então a permutação, digamos assim, ABF existe, mas a permutação FAB não existe. E nem a AFB também não existe. Então, no fundo, você não pode dividir por 3 fatorial, porque você não tem todas as 6 permutações. Você tem só algumas. Na verdade, você só tem 2 possibilidades, Só que é se o você AB. escolhesse, né, os 3 da mesma reta. Aí faria mais Isso, é só se sentido. você pegasse os 3 da mesma reta. Exatamente. Mas daí você não pode pegar os 3 da mesma reta, porque como você mesmo já tinha dito, Vitor, você daí faz uma reta, né? Tem que ser 2 de um lado e um do outro. É Então, como nos tracinhos que eu fiz aqui, ó. Fiz um vermelho. É como se, por exemplo, o F ele pudesse vir para cá ou para cá, fazendo todas as e permutações, né, de 3 fatorial. Ele só tem que ficar aqui, o F, no caso. Então, ok, mas como é que fica agora? Escolhendo 2 pontos de R e um de S, como é que ficaria? Esse é o primeiro caso, não é isso? isso. Desse aí, Vitor disse que tem 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo e 4 para o terceiro. E 4 para o terceiro. Isso. E daí Aí, o segundo caso dele é um da reta azul e 2 da vermelha. mas eles entenderam aqui essa separação de azul e vermelho? Eu acho que sim, porque tá, agora a Vitor escreveu aqui. Então a resposta é 70, pois como só 2 para como desculpa, não estou gaguejando. Então a resposta é 70, pois como é só 2 para fatoriar, entre aspas, ele escreveu, Uhum. fica 80 divididos por 2 fatorial, mais 60 divididos por 2 fatorial, que dá 40 mais 30, 70. Eu acho que é isso. Vamos fazer aqui. 5 vezes 4, então 20. Eu vou dividir por 2, porque AB é a mesma coisa que BA, né? A base. Então, vou dividir por 2, fatorial. Então, aqui vai nos dar 40, não é isso? 40. Isso, 40. Esse é o primeiro caso. O que representa esse 40? Representa a quantidade de triângulos, não esqueça. Tá bom? Aqui é quantidade de triângulos, certo? Segundo caso, como é que fica? Agora a nossa base vai mudar. Eu não quero dar reta R, eu quero dar reta S. Aí eu coloco 2 tracinhos vermelhos e o terceiro ponto do azul. Vocês acreditam que eu não fiz assim esse problema? Fiz de outra maneira. Mas está no Eu também não, slide. Eu vou Eu também não mostrar. fiz assim. Eu também não fiz assim. Eu acho que eu fiz do mesmo jeito que você, né? Foi calculando todos e tirando o que não pode, né? Foi assim que você Isso, fez? isso, perfeito. Segundo caso, pessoal, como é que fica usando o princípio multiplicativo? Primeira A Vitor decisão, escreveu, era 4, depois vezes. 3 e depois 5 ele colocou. Isso, são os 5 pontos de E. Aí, Isso. como de S eu estou escolhendo 2 pontos, né, a base, FG é a mesma coisa que GF. Então, vou dividir por 2 fatorial. Isso nos dá 12, né, aqui. 6 vezes 5, 30. Quebrei em 2 casos. Isso aqui é a quantidade de triângulos. Quantidade de triângulos. Eu somo ou multiplico esses resultados? Segundo o Victor, some os dois.
Somos 2, né? Porque eu contei aí grupos, agrupamentos. Se esses números representassem elementos, veja que os elementos são esses pontos, né? O A, B, C até o I. Então, sempre quando eu uso elementos de um grupo, eu sempre multiplico. E o resultado é os grupos, né? Então, 40 representa o grupo, que são os triângulos, e o 30 também é a quantidade de triângulos. Então, tudo que for grupo, eu somo. Então, 40 mais 30 é 70 triângulos. Beleza? Ótima solução de vocês. Agora, a minha, né? Ou a nossa, no caso de Félix. Eu fiz o seguinte. Não sei se vocês vão compreender. Se eu não contasse essa questão das retas paralelas, né? Pode acontecer o problema de você escolher 3 pontos da mesma reta e não formar um triângulo. Eu imaginei o seguinte, se eu contasse todas as possibilidades, ou seja, combinação de 9 escolhe 3. Aí é o seguinte, só que desse total de possibilidades, existem agrupamentos de 3 pontos onde não vai formar um triângulo. Vocês concordam comigo? Aí eu fiz o destaque aqui dessa combinação de 5 escolhe 3. Porque, entre aspas, eu estou escolhendo um triângulo de uma mesma reta, né? De pontos de uma mesma reta. Por exemplo, ABC seria um triângulo entre aspas, mas de fato não é. Então, estou retirando desse total aí. Tá bom? Então, seria o total de possibilidades, combinação de 9 escolhe 3, menos combinação de 5 escolhe 3. Só que eu tenho que retirar os casos da reta S também. Eu tenho que tirar da reta S também, que é dos 4, escolhe 3, né? São os falsos triângulos que eu estou tirando aí. Se você fizer a combinação de 9 escolhe 3, vai dar 84. Vamos só calcular aqui para a gente se acostumar, né? Deixa eu afastar aqui. Então, temos combinação. O total de possibilidades, né? Total de possibilidades. Possibilidades. São 9 pontos no total. Então, a combinação de 9 escolhe 3. Isso vai nos dar 9 fatorial sobre 3 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial. Isso vai nos dar 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial. Como é que eu simplifico isso? Vou expandir o 9 fatorial e parar no maior, o 6. Então, esse 9 fatorial vou escrever da seguinte maneira. 9 vezes 8 vezes 7 e paro no 6 fatorial. Porque eu vou cancelar com o de baixo. 3 fatorial vezes 6 fatorial. Cancela, né? E agora dá para simplificar mais gente ainda. Esse 9 fatorial, quer dizer, o 9 vezes 8, e esse 3 fatorial de baixo, eu vou escrever como 3 vezes 2. Tá bom? O 1 deixa para lá, porque o 1 é elemento neutro, né? Eu vou simplificar o 9 com 3. 9 com 3 dá 3. E o 8 com o 2, que dá 4. 3 vezes 4 vezes 7 vai resultar em 84. Tá bom? Agora vamos contar o que não queremos. O que não queremos? Escolher 5 pontos. Não é escolher 5 pontos. É escolher 3, né? Escolher 3 pontos. 2, 5 de R. Isso vai ser uma combinação de 5, escolhe 3. Tá bom? Sem usar fórmula, vou usar logo o princípio fundamental da contagem. 3 decisões eu vou tomar aqui, né? 5 vezes 4 vezes 3. Parou, porque eu estou escolhendo 3, né? Mas estou escolhendo um agrupamento de 3. Então, vou dividir por 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2. Tranquilo, gente? Até aí? Cancela esse 3 com esse 3. E aqui em cima, no numerador dá 20. 20 sobre 2. Resultado,
10. Isso aqui eu não quero, porque se eu escolher quaisquer 3 pontos de R, e eles fazem parte de uma mesma reta, então não está formando um triângulo, tá bom? E por fim, escolher 4 pontos. 3 pontos, não é? Contrário, 3 pontos dos obrigado. 4. Eu já penso no total já. Escolher 3 pontos dos 4 de S. Então vai ficar uma combinação de 4, escolhe 3. Sem usar a fórmula, usando o princípio fundamental da contagem, vou tomar 3 decisões, né? Perdão aí pelos latidos. 4 vezes 3 vezes 2, né? 3 decisões. Vou dividir por 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Cancelo uma galerinha aqui. Cancelo esse 3 com esse 3 e esse 2 com esse 2. Isso vai nos dar 4. Ok, tudo isso aqui é que eu não quero. Tudo isso aqui é que eu não quero. Então, vou pegar o 84 e retirar 10 e 4. E no caso, o resultado também é 70. Tá bom? 70 aí. Eu achei mais legal a primeira. A primeira solução é bacana. Mas se eu tivesse em apuros, eu faria dessa forma mesmo. Vamos para a próxima. Exemplo 3.6. De quantos modos podemos formar comissões de 5 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, em um grupo de 6 homens e 4 mulheres? Vou dar um print aqui e levar lá para a lousa. Pronto. Então, eu quero formar comissões de 5 pessoas, né? Só que nessa comissão de 5 pessoas, deve ter pelo menos 2 mulheres. O que quer dizer pelo menos 2 mulheres? Que a comissão deve ter 2 mulheres, exatamente 2 mulheres, ou exatamente 3 mulheres, 4 mulheres e assim por diante. Tem que ter pelo menos 2 mulheres. Esse problema foram um dos primeiros, né, que tinha no livro do Morgado, de combinatória. Uma maneira é quebrar em casos, né, e outra maneira é você contar o que não quer. Ou seja, você não quer comissões de exatamente uma mulher com 4 homens, ou uma comissão com nenhuma mulher e 5 homens. Seria uma maneira, né? E claramente, né, retirar do total de possibilidades. Se vocês acharem que está muito avançado, pode falar, tá, pessoal? Posso fazer exemplos mais simples. Temos essa liberdade, certo? De mudar o caminho. Por enquanto, sem manifestações. Acredito que estão tentando fazer.
Lembrando que vou passar uma avaliação, certo? Vou tentar passar amanhã já. E no link vocês vão marcar as alternativas. Não precisa resolver como uma competição, certo? Não é para isso, é só para avaliar mesmo, para saber se vocês estão acompanhando, né? Coloquei umas 10 questões, 15 no máximo. Até sexta-feira eu vou tentar fazer aí para vocês. Ainda não temos manifestações, Edvan, no chat. Eu vou passar aqui, certo? A solução. Então, muita atenção, pessoal. O primeiro caso é o seguinte. Eu quero uma comissão com 2 mulheres e 3 homens. Isso significa o quê? Que nessa primeira decisão aí, dessas 4 mulheres, eu quero escolher 2 para formar a comissão. E, para completar essa comissão, né, colocando mais 3 homens, eu vou escolher 6 de 3. Alguma dúvida nessa primeira parte aí? Por exemplo, no grupo de 4 mulheres, Ana, Bruna, Carla e Daniela. Se você escolher Ana e Bruna, será a mesma coisa que escolher Bruna e Ana. Então, a combinação de 4, escolhe 2. E aí você vai multiplicar, né? Porque eu vou formar um grupo, uma comissão com 5 pessoas. Esse grupo de 2 mulheres é apenas um elemento do conjunto maior, né? Do grupo maior. Eu quero homens e mulheres. E a segunda decisão aí é escolher dos 6 homens, né? Do total de 6 homens, escolher 3. Porque vou completar as 5 pessoas, né? Da comissão. Então, das mulheres de 4, escolhe 2. E dos homens de 6, escolhe 3. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. A questão pede o seguinte, incluindo pelo menos 2 mulheres. Não tem só esse caso. Pelo menos 2 mulheres é no mínimo 2 mulheres. Então pode ser 2 mulheres ou mais. Então tem o caso onde a comissão tem 3 mulheres e 2 homens. Então seria uma combinação de 4, escolhe 3, vezes combinação de 6, escolhe 2. Ainda tem mais um caso, né? Uma comissão com 4 mulheres e um homem. Combinação de 4, escolhe 4 vezes. Combinação de 6, escolhe 1. Tem outro caso, pessoal, eu nem vou passar, não vou dar autoclique não, vou esperar vocês. Existe outro caso ainda, um quarto. Existe um quarto caso ou não? Seria o de 5 mulheres, né? Seria 5 mulheres e nenhum homem. 0 homens. Mas não tem tantas mulheres assim disponíveis no mercado. Não tem, infelizmente. No caso aí, só 4, né? Então, para aí. Então, esse é o último caso mesmo. E veja que cada caso desse é uma comissão com 5 pessoas, ou seja, um grupo maior, né? Então, como eu quebrei em casa, eu vou somar esses resultados aí. Primeiro caso, né? Mais o segundo caso, mais o terceiro caso. Se vocês fizerem as contas aí, o resultado vai ser 184. E eu fiz uma segunda solução aqui, eu gostaria que vocês comentassem. Por que eu fiz combinação de 10, escolhe 5, tirando combinação de 6, escolhe 4, vezes combinação de 4, escolhe 1, menos combinação de 6, escolhe 5, vezes combinação de 4, escolhe nenhum. Por que essa segunda solução é assim? Alguém poderia explicar por quê? Seria que você calculou todos os possíveis, né? Uhum. E daí tirou os que não tem, os que você não quer, né? Isso. No caso, os que tem uma mulher e os que não tem nenhuma mulher.
porque aí nesse caso é possível, porque você tem 6 homens, né? Tem mais homens do que pessoas na comissão, né? Isso. Exatamente. Eu estou retirando as comissões, onde tem 4 homens, né? E uma mulher. E também estou retirando aqueles casos onde tem 5 homens e nenhuma mulher. E retirando do total de possibilidades, né? Que são 10 pessoas. São 6 homens e 4 mulheres. E eu quero formar comissões de 5 pessoas. Então é combinação de 10, escolhe 5. Uma pergunta. Vocês ainda têm dúvida de como calcular essas combinações? Ou usando fórmulas, ou usando o princípio multiplicativo? Tem dúvidas ou não? E aí, pessoal, se manifestem aí no chat. Victor, tem dúvida ainda de como calcular as combinações? Juliana, Maércio, Então vamos lá. Natanael. Acho que não, o pessoal tá tranquilo, eu acho. Beleza. Então vamos para cá. Vamos para cá. Vamos calcular de 1 em 1. Já sabemos que do primeiro caso, né, eu quero uma comissão com 2 mulheres e 3 homens. Então aqui vamos calcular combinação de 4, escolhe 2. Usando a fórmula, seria o seguinte, né? Combinação de n, escolhe P, vai ser n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. É isso que estamos fazendo, né? Vamos calcular aqui combinação de 4, escolhe 2. Então, no lugar do n, eu vou colocar 4, e no lugar do p, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 4 fatorial sobre... Eu também vou usar o princípio multiplicativo, tá? Vou chegar no mesmo resultado. Dividido por 2 fatorial, vezes... Aí embaixo é n menos p, né? 4 menos 2, vai dar 2 fatorial. 4 fatorial já sei que é 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Sobre 2 vezes 2, 4. Cujo resultado é 6. Beleza? Usando o princípio multiplicativo, como é que seria? Usando o princípio multiplicativo. Combinação de 4, escolhe 2. Eu tenho 4 opções de mulheres, né? Para formar a comissão. E eu vou escolher 2. Então, vou tomar 2 decisões. A primeira decisão, eu tenho 4 opções. E escolho uma. Na segunda decisão, escolhendo a segunda mulher, eu tenho 3 opções. Isso nos dá 4 vezes 3, 12. Porém, é uma combinação, né? Porque escolher Ana e Bruna é a mesma coisa que Bruna e Ana. Então, vou dividir por 2 fatorial, porque cada agrupamento se repete 2 vezes. Então, vai ficar 12 sobre 2, cujo resultado é 6. Tá bom? É demorado um pouquinho porque estou explicando passo a passo. Mas quando vocês pegarem o jeito, vai ser bem rápido isso aí. Então, combinação de 4 escolhe 2 é 6. Agora vamos para cá. Combinação vezes combinação de 6 escolhe 3. Usando a fórmula. Usando a fórmula. Vai ficar combinação de 6 escolhe 3. Vai ficar 6 fatorial, porque no lugar do n eu coloco 6, dividido por 3 fatorial, vezes n menos p fatorial. N menos p é 6 menos 3. 3 fatorial. Eu não vou calcular 6 fatorial, porque vai dar um número mais ou menos grande, vai ficar 720. Eu vou fazer a expansão e parar até no 3 fatorial, certo? Vou parar no 3 fatorial para cancelar, fica mais fácil. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Paro aqui. Por quê? Porque eu cancelo com de baixo. Dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Fica bem melhor assim, ó. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. 3 fatorial é o 6. Então, vou cancelar 3 fatorial com 6. Sobra quem?
5 vezes 4, cujo resultado é 20. Agora, sem fórmula, usando o princípio multiplicativo, também vou chegar nos 20. Combinação de 6, escolhe 3. Vou tomar 3 decisões, porque dos 6 homens, eu quero na minha comissão 3. 1, 2, 3. Então, primeira decisão, escolher o primeiro homem. Eu tenho 6 opções. Segundo homem, 5 opções, que eu já escolhi 1. E a terceira decisão e última, 4 opções, né? Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Só que cada comissão dessa vai se repetir 3 fatorial vezes, né? Porque é uma combinação. Só que 3 fatorial é a mesma coisa que o 6. Cancela. Logo, o resultado é 20 também. Então, esse primeiro caso aqui, de 2 mulheres e 3 homens, vai ser o quê? 6 vezes 20. 120. Deixa eu botar o taco aqui que não dá para ver. 120. Tá bom? Esse é o primeiro caso. Ficou claro ou não? Vocês preferem a fórmula ou o princípio multiplicativo? Qual mais simples aí? Eu prefiro isso aqui, particularmente, né? Nesse caso aqui, eu prefiro o segundo. Mas aí é do gosto de cada um, certo? Alguma dúvida? Não, acredito que não. Tá tranquilo. Pronto. Aí a mesma coisa com os outros, né? Deixa eu só fazer um teste aqui com vocês para ver se vocês pegaram o jeito aí. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Aqui vou fazer várias pessoas, certo? Aqui eu tenho, sei lá, tenho 20 pessoas. Eu quero comissões, certo? Eu quero formar grupos. Formar grupos de 4 pessoas. Grupos de 4 pessoas. Quantos grupos diferentes podemos formar? Como é que vocês fariam isso? Essas pessoas são todas diferentes, né? Nem que se fossem gêmeos, a gente nem considera Iguais. como iguais, né? Porque a gente sabe que em si, né, a essência de cada indivíduo é diferente. Só que eu sou muito ruim de diferenciar irmãos gêmeos, pelo amor de Deus. Já deu muitas confusões. Esperar um pouquinho, ver se alguém se manifesta. Então, eu tenho aí numa sala de aula, digamos. Eu quero escolher 4 pessoas dessas 20 para apresentar um seminário sobre, sei lá, história do Brasil. Quantos grupos diferentes eu posso formar? Daí ficaria a combinação de 20 tomados 4x4. Isso. Mas como é que eu faço a conta? Só para a galera aí, né? Os alunos. Agora são diferentes, viu, Félix? Agora são. E aí, pessoal, como é que faz a conta aí no chat? Ou se alguém quiser desmutar o microfone para falar. Eu quero formar grupos de 4 pessoas
não é? Escolhendo dessas 20 aí, essas 20 pessoas. Quantos grupos diferentes eu posso formar? Sem querer, eu fiz aqui um... Ficou parecendo uns personagens políticos aí. Eu fiquei pensando nisso também. Tinha uns cabeça verde e amarela, uns cabeça vermelha, mas também não tem muitas opções de cores, né? Então, É, esse é o ponto fraco do Open Board. E aí, pessoal? Vitor disse que a internet dele tinha caído, pediu desculpa pela ausência. Uhum. E ele está perguntando a questão de novo, que a recém agora ele conseguiu voltar. Se tu poderia explicar de novo para ele. A parte das combinações? Não, essa pergunta que tu fez agora das pessoas, a internet dele tinha caído e ele perdeu a pergunta. Sim, eu fiz aqui, né, entre aspas, o desenho de 20 pessoas. Evidentemente que eu não desenhei todas, eu coloquei o reticências aqui, porque eu estou omitindo outros aqui, mas o total aqui são 20 pessoas, certo? Aí dessas 20 pessoas, eu quero formar grupos de 4 pessoas. A minha pergunta foi o seguinte: quantos grupos diferentes podemos formar? Se houver dúvida, a hora é agora, né, de perguntar. Eu nem estou perguntando o número explícito, né? Pode ser até em forma de combinação, usando só aquele Czinho e pronto. Ou o princípio multiplicativo. Vitor escreveu uma possibilidade de solução. Ele escreveu 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 divididos por 4 fatorial. Isso. Essa é uma maneira. Alguma dúvida, pessoal? Ele usou o princípio fundamental da contagem aqui. E por que ele dividiu por 4 fatorial? Digamos que eu escolha essa primeira, esse segundo, o terceiro e esse último aqui. Né? Tem uma comissão, um exemplo aqui com 4 elementos. Se eu permutar eles de todas as maneiras, ou seja, 4 fatorial vezes, eu estou contando o mesmo grupo. Se eu permutar eles entre si. Eles fazem parte de uma mesma comissão, de um mesmo grupo. Então, vou ter que dividir por 4 fatorial. Tá bom? Então, uma maneira de responder poderia ser assim. Tá certo? Outra maneira seria assim. Combinação de 20 elementos do total, escolhe 4. A resposta também pode ser assim. Certo? Usando a fórmula fica o seguinte, né? 20 fatorial sobre 4 fatorial vezes 20 menos 4, né, que é n menos p, 16 fatorial. Tá bom? Vai chegar no mesmo resultado, não importa qual o caminho. É o mesmo resultado. Tá certo? Ah, mas eu quero fazer a conta. Para fazer a conta, eu vou tentar cancelar esse 16 fatorial aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou expandir o 20 fatorial. Então, como é que vai ficar? Deixa eu só apagar aqui. O 20 fatorial eu vou expandir até o 16. Então, vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial sobre 4 fatorial vezes 16 fatorial. E eu cancelo o 16 fatorial. Ó. Mesmo resultado da sugestão do nosso colega aqui. Tá bom? Tanto faz um caminho ou outro. Mas, professor, se eu escolhesse 5 pessoas, comissões de 5 pessoas,
Aí seria 20 vezes 19 vezes 18 vezes 16 dividido por 5 fatorial. Se fosse 10 pessoas, aí seria, como é que ficaria? 20 vezes 19, escolhendo 10, né? 10 pessoas agora. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Acho que acabou, né? Acabou. Dividido por 10 fatorial. Se escolhesse 10 pessoas. Tá bom? O raciocínio é o mesmo. Em todo caso, quando você for calcular essa combinação de 4 escolhe 3, vai dar 4 aqui. Certo? Na segunda parte, no caso. No caso aqui não deu 60, né? Então vai ficar 4 vezes 15. Combinação de 4 escolhe 3. Vamos para o segundo caso agora. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu posso apagar já, não é? Já deixei meu 120 ali. Agora vamos para essa parte aqui. Combinação de 4 escolhe 3. Combinação de 4 escolhe 3. O segundo caso, tá, pessoal? Calculando essa parcela aqui agora. Vai ficar o quê? 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 3 fatorial. Só que 3 vezes 2 é 6 e 3 fatorial é 6. Então, cancela esses dois. Sobra 4. Agora, calcular combinação de 6 escolhe 2. 6 escolhe 2, como é que fica? Combinação de 6 escolhe 2. 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial. 6 vezes 5 é 30, por 2, 15. Então, vai ficar aqui 4 vezes 15, 60. Que é justamente essa parcela aqui, ó, 60. E, por fim, o terceiro caso, não é? Vamos para o terceiro caso aqui. Combinação de 4, escolhe 4. Só tem um agrupamento assim, pessoal. Dos 4 elementos, eu quero escolher 4. Só tem um grupo, então isso aqui vai dar 1. Tá certo? E combinação de 6, escolhe 1. Eu tenho 6 elementos de um conjunto e eu quero escolher um só. Quantas opções eu tenho? Total de possibilidades? 6. Aqui nem precisa fazer conta, né? Então ficou 1 vezes 6, que dá 6. Então vai ficar 120 mais 60 mais 6. 120 mais 60 mais 6. 182. De quantas maneiras distintas podemos distribuir os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nos espaços abaixo, de modo a satisfazer a dupla desigualdade? Então, por exemplo, uma maneira seria como? Um exemplo, tá? Para cada número desse, eu vou colocar dentro de um quadradinho. Por exemplo, aqui eu posso colocar o 1, aqui o 2. O 1 não tem, né? Perdão, é a partir do 4. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa é uma maneira de fazer a distribuição. Tem um erro aí, né? Tem um erro. Isso aqui é o sinal do maior, é o contrário. É maior. Então vai ficar como? 8 e 9, 6 e 5, 3, 3 não tem, 4 e... Qual o número que está faltando? 7, né? 7, isso. Pronto, essa é uma maneira de fazer a distribuição desses 6 números, né? Aí eu pergunto, de quantas maneiras podemos fazer isso? A dica é o seguinte, olhe para a casa das dezenas apenas. As dezenas aqui. A dica é essa. Primeiro pensar nas dezenas e depois fazer a distribuição entre
as unidades, né? Então, fazer aqui meu conjunto de números, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse eu vou até pegar uma folha para fazer, porque eu achei interessante. Os outros eu consigo fazer de cabeça, esse não. Pode pensar aí um pouquinho. Então, a dica é o seguinte: pense na primeira decisão e escolher primeiro as dezenas. Porque escolhendo as dezenas, não importa as unidades, não é? Uma outra maneira de distribuir seria o seguinte, 5, 4. 5, 4 não pode, né? Porque o menor elemento é o 4. Aí não pode fazer assim. 6 eu acho que pode. 6, 9 é maior. Será que vai dar certo? Não, vou tentar outro. 6, 7 é maior do que 5, 9, que é maior que 4 e... Qual que está faltando? 8. 8. Então, o que faz obedecer a desigualdade aqui é justamente o algarismo das dezenas, né? E de fato é verdade, ó. Eu vou repetir esse mesmo conjunto aqui que eu fiz aqui em cima, esse primeiro aqui, vou repetir, tá? Vou repetir só as dezenas. Cadê? Isso. Vou repetir só as dezenas. Ou seja, aqui vou colocar o 8, o mesmo do anterior. Aqui vou colocar o 6, o mesmo do anterior. E aqui vou colocar o 4, o mesmo do anterior. E aqui eu coloquei o 9, coloquei o 5 e coloquei o 7. E eu posso permutar entre eles e vai gerar uma desigualdade diferente. Por exemplo, esse 5 aqui que estava no meio, eu vou colocar aqui. Esse 9 eu vou colocar em último. E esse 7 aqui no meio. Veja que a desigualdade ainda permanece, né? Fixando as dezenas no caso. Outra maneira. 8, 6 e 4. Um exemplo. Ainda eu posso permutar as unidades entre si, que vai gerar outra desigualdade. 7, 9 e 5. Ainda permanece. Ou seja, o que ajudou isso aí foi a casa das dezenas. Eu não posso permutar o 8, o 6 e o 4. Não pode. Por quê? Veja o que acontece. Se eu trocar esse 6 pelo 8, dá problema. Por quê? Porque vai ficar 65 é maior que 87? Não pode. Outro problema que vai gerar, se eu trocar as dezenas de lugar. Eu calculei 64, mas não tenho certeza da minha resposta. 64, eu não lembro o gabarito. Vamos tentar ver aí. Tá, Mas vou tentar mas, explicar o que eu pensei, usando aí o certo. que você falou. Eu pensei assim, nesse mais da esquerda aí, né? Onde você escreveu 85 aí, no seu exemplo. Esse primeiro da dezena, você só pode botar o 9, o 8, o 7 e o 6, né? No mais da esquerda. Então você tem 4 possibilidades aí, tá? Daí, Espera aí, digamos que o você... 8, o 9, o 6 e o 7. Isso, são os que Aqui, dá para né? colocar. Isso, é os que dá para colocar aí, né? Certo. Então são 4 opções aqui. Isso. Daí você escolhe. Ah, o problema é que. Mas é o que eu pensei não dá, na verdade. Porque daí eu pensei assim, tá ok. Daí colocava 4 ali. Daí na próxima dezena,
você poderia também colocar o 5, mas você já usou um. Então ainda teria 4 possibilidades. Só que digamos que você tenha usado 6. Né? Daí você não pode mais usar o 7, o 8 e o 9. Isso. Tem razão. Não deu. Dá Vou problema. seguir pensando. Mas essa parte de permutar, por exemplo, você entendeu, né? Por exemplo, se eu trocar o 6 pelo 8, não pode, né? Gera problema. Não, essa parte eu entendi. Tem aí, eu também pensei em calcular todas as possibilidades, descontar alguma coisa, eu só não estou conseguindo descontar. Ou seja, o maior sempre tem que estar aqui, nas dezenas. Isso, é. O segundo maior sempre tem que estar aqui. E o terceiro maior sempre tem que estar aqui. É. Vou pegar a borracha aqui. Então, vamos supor que eu escolha... eu não vou dizer a resposta, tá? Tá. Eu vou escolher os 3 Atenção. algarismos das dezenas. Eu vou escolher o 5, o 7 e o 8. É isso? E eu quero colocar nas dezenas. Quero colocar nas dezenas. Eu vou fazer aqui as 6 desigualdades. Deixa eu fazer mais aqui embaixo que é melhor. Como já tem um aqui em cima, vou só repetir mais 5. Pronto. Poxa, não consigo copiar. Tem que desenhar mesmo. Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Eu escolhi o 5, 7 e 8. Eu vou fazer todas as permutações dessas dezenas aí, certo? 8, 7, 5. Pode ser 8, 5 e 7. Estou colocando nas dezenas. Depois, professor, mas o 50 e alguma coisa não é maior que 70 e alguma coisa. Eu sei, mas vamos fazer todas as possibilidades aqui. Depois, pensando nas dezenas, posso colocar o 70 e alguma coisa aqui, 80 e alguma coisa aqui e o 50 e alguma coisa aqui. 70 e alguma coisa aqui, 50 e alguma coisa aqui e 80 e alguma coisa aqui. E assim por diante. Agora começando no 50 e alguma coisa. 50, 50, 80, 70, 70 e 80, né? Eu nem estou olhando para as unidades, eu deixo um vazio aí neles mesmo. Pessoal, dessas 6 possibilidades, em quantas obedece à desigualdade? Dessas 6? Apenas uma. Apenas uma. Ou seja, não são 6 o total, né? 3 fatorial. Ou seja, o que importa aí desses 6 é apenas um agrupamento só. Então, por exemplo, se você escolher outros elementos aqui, né? Se você escolher colocar verde o 4, o 6 nas dezenas e o 9, só vai ter um que vai obedecer à desigualdade, que vai ser 90 e alguma coisa é maior que 60 e alguma coisa, que é maior que 40 e alguma coisa. Se eu permutar as 6 vezes, né, todas as possibilidades, não vai dar certo. Então, dessas 6 possibilidades, só vai existir uma. Então, no caso aqui, é uma combinação. Você está escolhendo um subconjunto. Porque de todas as possibilidades, só vai ter uma possibilidade que vai obedecer à desigualdade. Vocês entenderam essa parte aí ou não? Voltando de novo. Não, deu para entender. Daí seria uma combinação de 6 tomados 3-3. Isso. Isso. Outro exemplo, ó. 8 e 9. Vou escolher 3 elementos quaisquer. Vou apagar aqui as Só deixa eu te dezenas. atropelar rapidamente. Tá, e daí seria. Porque eu fiquei muito curioso com esse problema e não ter conseguido resolver. E daí seria uma combinação de 6 tomados 3-3, que daí tu multiplicaria por uma permutação de 3.
Isso, porque se você mudar a ordem das unidades, não importa, vai obedecer ainda Vai a obedecer, claro. desigualdade. E vai gerar uma desigualdade diferente, né? Sim, sim, sim. Muito Então, bom, muito bom. repetindo de novo a galera aí. Ah, eu quero escolher os menores, né? O 4, o 5 e o 6. Só existe uma maneira de obedecer essa desigualdade. É colocando o 6 aqui, o 5 aqui e o 4 aqui. Não tem outra. Então, subconjunto aí. Né? Não posso perguntar eles entre si. Então, só tem essa possibilidade. Então, a primeira decisão é o seguinte: é escolher as dezenas. Tá bom? Então, a primeira decisão, chamada de D1, né? Primeira decisão, é escolher as 3 dezenas. Tá bom? Total de números são 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a combinação de 6 escolhe 3. Segunda decisão, permutar, né? Permutar as unidades. De quantas maneiras eu posso permutar os 3 elementos que sobraram? Ah, coloquei o 9 aqui, o 8 e o 7. Só que sobraram quem? Sobraram o 4, o 5 e o 6. De quantas maneiras eu posso colocá-los nas unidades aqui? 3 fatorial, não é isso? Porque eles podem permutar entre si de 3 fatorial modos. Agora multiplica, né? Porque cada decisão dessa é um elemento do conjunto completo. O conjunto completo é a desigualdade. Então a resposta será combinação de 6 escolhe 3, que são as dezenas, vezes 3 fatorial. Fazendo as contas aqui, de 6 escolhe 3, vai dar o quê? 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Cancelo 3 fatorial com 6, sobra 5 vezes 4, 20, e 20 vezes 6, 120 possibilidades. Tá certo? Eu nem coloquei o gabarito aqui. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Nessa questão aí? Agora não. Vamos para as combinações completas, né? Essa parte das combinações completas, vimos alguns spoilers aí, certo? Naquela parte lá das equações, né? O número de soluções, fica aí como um spoiler. De quantos modos é possível comprar 3 bolas de sorvete se dispomos de 6 sabores? Essa eu vou deixar com vocês. Qual é a diferença daquela primeira pergunta de combinação? Aquela lá do início. Tem uma diferença gigantesca. É que lá na primeira você não podia ter o sorvete pedacinho do céu, pedacinho do céu, pedacinho do céu, né? É. Aqui eu não estou perguntando de quantos modos é possível comprar 3 bolas de sorvete de sabores diferentes, né? Vitor respondeu que a primeira tinha a palavra distintas e essa não tem. A resposta não é combinação de 6, escolhe 3. Certo? Essa resposta seria a quantidade de maneiras de escolher 3 bolas de sorvete de sabores diferentes, com 6 sabores à disposição. Neste caso, é possível escolher uma ou mais bolas de sorvete do mesmo sabor. Veja alguns exemplos. Aí vamos voltar àquela parte das barrinhas e das bolinhas, né? Vou dar um zoom aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu escolhi a bolinha verde, né? Representa o chocolate, morango, flocos, uva, nata goiaba e limão. Essa bolinha aqui está no chocolate, quer dizer que eu escolhi uma de chocolate, uma de morango e uma de uva. Nenhuma de flocos, nenhuma de nata goiaba e nenhuma de limão. Tá certo?
Então, essa maneira, uma maneira diferente aí de fazer o pedido. Aí eu coloquei uma espécie de equação. C de chocolate, M de morango, F de flocos, U de uva, N de nata goiaba e L de limão. E por que igual a 3? Porque são 3 bolas de sorvete, não é isso? Uma outra maneira de representar esse caso particular aí é pedindo uma de chocolate, nenhuma de morango, nenhuma de flocos, 2 de uva, nenhuma de nata goiaba e nenhuma de limão. Ou, por exemplo, todas do mesmo sabor, né? No caso, eu coloquei aqui uva, as 3 bolas de uva. Aí tem os valores das variáveis, né? C é igual a 0, M é igual a 0, U é igual a 3, N é igual a 0 e L é igual a 0. Tá bom? Então, você pode permutar essas 5 barrinhas, né? Que é justamente a separação das variáveis sabores. E as bolinhas representam o quê? A quantidade de bolas de sorvete que vai estar ali no seu pedido. Tá bom? E foi uma coisa que falamos na aula anterior. Tá certo? Então, seria o seguinte, você pode pensar numa permutação com repetição de 5 barras verticais iguais e 3 bolas, 3 círculos iguais. Tá certo? Mais um exemplo, né? Aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Victor deu uma resposta que é muito natural. Sim. Ele disse assim, a resposta é 6 ao cubo. Por que 6 ao cubo? Porque ele pensou, provavelmente, né, que você tem 3 sabores e você pode colocar 6 sabores na primeira coordenada, 6 sabores na segunda coordenada e 6 sabores na terceira coordenada. Daí Só que pode haver repetição aí, né? Por exemplo, eu acho que... ele falou 6 vezes 6 vezes 6, né? Vamos discutir aqui um pouquinho. Eu já ia dizer, eu queria que você discutisse um pouco para ele entender qual é a diferença entre, né, esse caso aí, de só aplicar o princípio multiplicativo do caso da combinação com repetição. Isso. Porque eu entendo até a resposta de Victor, que é muito natural, né? Se você tem 3 espaços, e você pode repetir as bolas, então você tem 6 para o primeiro, 6 para o segundo e 6 para o terceiro. É chocolate, morango, me ajudem aí. Flocos. Goiaba, limão. Acho que era nata goiaba, peraí. Nata goiaba. Nata goiaba, limão, acho que tá faltando um. Uva. Uva, valeu. Quando você disse que é 3 decisões, né? 6 vezes 6 vezes 6. Aqui dentro dessas 216 possibilidades, tem repetição de elementos. Por exemplo, na primeira bola de sorvete, ok, você escolhe chocolate, é uma possibilidade. E nessa segunda bola, você escolhe morango. E na terceira, flocos. Só que nessa primeira decisão aqui que você fez, eu posso pedir morango ou chocolate e flocos. O pedido é o mesmo, não muda. Uma outra maneira, que está repetindo aqui nesse total. Desses 6 vezes 6 vezes 6, você pode ter pedido o quê? Pode ter pedido chocolate, chocolate e limão. Ou limão, chocolate, chocolate. Porque em cada um desses são 6 possibilidades. Então aqui não tem nenhuma restrição aqui. Você não está levando em consideração, no caso aqui você está levando em consideração a ordem, né? Você está dizendo que esse agrupamento aqui são diferentes. Ana pediu limão, chocolate, chocolate e João pediu chocolate, chocolate e limão. Nossos pedidos são diferentes. Na verdade não, são iguais. Certo? Não é um arranjo aqui, é uma combinação. E é uma combinação justamente porque há repetição de elementos. Certo? Eu posso escolher o mesmo sabor. É estranho, não é isso? É por isso que eu coloquei justamente essas barras para diferenciar isso aí. Tá certo? Então não pode ser 6 vezes 6 vezes 6. Porque pode acontecer isso aqui, ó. Isso aqui ou isso aqui. Tá bom? Esse caso em verde aí também ilustra bem
que não basta simplesmente você dividir por 3 fatorial, que a gente vinha fazendo, né? Não Também adianta. não resolveria o problema todo, né? Porque se Isso, você dividisse por 3 fatorial, você tiraria só os casos repetidos com 3 sabores diferentes, né? Mas daí isso, como é que você faz para tirar os casos que tem 2 sabores diferentes, né? Então, também não resolve só dividir por 3 fatorial. isso. Para você perceber como combinatória é um pouco, digamos, assusta, né? E não assusta só aluno, assusta também professores, mas é desafiador. Sim, sim, porque às vezes a gente vai seguindo um raciocínio, né? Pensa, bom, então agora eu divido por 3 fatorial e eu tirei os casos. Pá, mas É, como o Vitor falou, né? Nossa, não tinha pensado nisso, né? Porque às vezes escapa alguma possibilidade, né? A gente acaba contando um caso repetidas vezes, né? A gente, exatamente. e aí a gente acaba contando gente a mais. E geralmente esse é o problema de combinatório, né? A gente conta a mais, conta as pessoas repetidamente. Isso. E como e se tivesse aqui uma mudança no português, né? Se eu quisesse 3 bolas de sorvete de sabores diferentes, aí sim seria uma combinação, né? Como eu já falei antes. Não é um arranjo, já falaram aí. Isso aqui seria um arranjo com repetição, mas como eu já expliquei, pode você está contando grupos a mais aí, né? E nem é uma combinação simples. Ok, combinação de 6 escolhe 3, fazendo as contas dá 20. Porém, está faltando agrupamentos aí, né? Eu posso repetir o mesmo sabor. Então, por isso que eu coloquei 6 barras, não é isso? Perdão, 5 barras, né? E 3 bolinhas. Representando o quê? As bolas de sorvete. Então, tudo que fica aqui é o chocolate, tudo que fica aqui é o morango, tudo que fica aqui é o flocos, tudo que fica aqui nata goiaba, limão e uva. Então você pode pensar nesse problema, perdão. Então você pode pensar nesse problema na combinação com repetição como uma permutação com repetição, né? De 5 barras iguais e 3 bolinhas iguais. Então vai ficar o seguinte, né? Total de elementos aqui, 5 barras com 3 bolinhas, 8. Então é 8 fatorial sobre 3 bolinhas iguais, 3 fatorial, vezes 5 barrinhas iguais, 5 fatorial, tá bom? Fazendo as contas aqui, como é que fica? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou cancelar com o de baixo, do 5 fatorial. O professor poderia fazer o fatorial completo? Poderia, mas vai dar trabalho. É melhor parar no maior fatorial de baixo, né? Cancela e cancela. E o 3 fatorial é o 6. Cancela. E sobra 8 vezes 7. Não é isso? Que dá 56. Ok? Observe novamente o caso particular acima. As 5 barras iguais, que eu já falei, né, são os separadores das 6 variáveis, ou seja, os sabores. E os 3 círculos iguais representam as bolas de sorvete. Podemos resolver esse problema como uma combinação de 8, né, com 8 elementos tomados 3 a 3, que é a mesma coisa de uma permutação com repetição, tá? Só há uma coincidência aqui. Então, combinação com repetição, eu coloco como CR, combinação com repetição. De 6, escolhe 3, vai ser aí combinação de 8, escolhe 3, que é justamente o 56. Agora eu vou colocar mais um exemplo, não vou entrar na fórmula ainda, eu só vou mudar os valores, certo? Digamos que você tem o seguinte, eu tenho uma caixa azul, eu tenho uma caixa vermelha e eu tenho uma caixa verde. São caixas diferentes, justamente pela cor. E eu quero fazer a distribuição de, por exemplo, 9 não, colocar 7 brinquedos iguais, tá bom?
Vou colocar aqui bolas de futebol. Todas iguais, certo? Todas iguais. O desenho vai ficar ridículo, né? Mas desconsidere, por favor. São bolas iguais. 7. De quantas maneiras eu posso fazer essa distribuição? É a mesma ideia do sorvete, né? De quantas maneiras eu posso fazer essa distribuição? Eu tenho 7 bolinhas aí, né? Bolas de futebol, eu quero guardar nessas caixas. Ah, a caixa é muito pequena, só cabe uma bola. Não, esqueça isso aí, por favor. Pode caber as 7, tranquilamente. Daí seria uma permutação. Eu vou falar por permutações, que eu acho mais fácil. É Sim. uma permutação de 9, onde um se repete 7 vezes e o outro se repete 2 vezes. Onde Seria um isso? se repete 2 e a outra se repete 7, não é isso? Isso. Perfeito. É só colocar as barrinhas aqui, ó, o separador, né? É como se o azul fosse uma variável A, o vermelho V e o verde. Vou colocar o V verde. Deu confusão aí. Foi. Então, aí fica a seguinte equação, né? O A, o azul, o V e o vermelho. É como se fosse essa equação aqui, né? E fosse igual a 7. Eu faço a distribuição. Então, já tenho aqui minhas 7 bolinhas e as 2 barras. Vou colocar as barrinhas aqui também, representando, né? E veja que essas 2 barrinhas é justamente os separadores das variáveis caixa. Ou seja, tudo aqui que está à esquerda dessa primeira barrinha é a caixa azul. Tudo que está entre essas 2 barrinhas é a caixa vermelha. É a quantidade de bolas que vai estar na caixa vermelha. E tudo que está aqui do lado direito dessa barra aqui é a caixa verde. Então, nesse caso aqui, o azul tem 2, o vermelho tem 2 e a verde tem 3. Eu posso perguntar essas bolas e essas barrinhas entre si. Então, como fica, como o professor já falou, é uma permutação com repetição de quantos elementos no total? De Olhando 9, né? aqui, de 9, né? Porque são 7 bolinhas mais 2 barras. Então, 9 elementos, 9 fatorial. Tem 2 barrinhas iguais, 2 fatorial, vezes quem agora? A quantidade de bolinhas, né? De bolas de futebol. 7 fatorial. Tá bom? E fazendo as contas aí, né? Eu vou expandir o 9 fatorial e até quem? E parar no 7, né? Só complementar aqui, pessoal. Então, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, 2 fatorial, 7 fatorial. Cancela. 9 vezes 8, 72, por 2, 36. Pronto, esse é o exemplo de uma combinação completa. Tá bom? Que hora nós temos agora? Tem 4 minutos ainda, né? Isso, 4 minutinhos. Último exemplo, agora é com vocês. De quantas maneiras, é o exemplo 3.9, tá? Porque o 3.8 já está resolvido. De quantas maneiras podemos distribuir 5 brinquedos para 3 crianças, de modo que cada uma fique com pelo menos um brinquedo? Vou copiar aqui, certo? A pergunta. Nosso último exemplo. E vou colar lá. Para a gente fazer nossos rabiscos. Pronto. 3 crianças, né? João, Maria e Carla.
Se eu fizer a distribuição entre essas três crianças, o total de brinquedos tem que ser 5. Por exemplo, não pode ter o caso onde João não recebe nenhum, Maria recebe 4 e Carla 1. Não pode ter esse caso, porque cada um tem que receber pelo menos um. Ou seja, nenhum pode receber 0, né? Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal pensar. Se não tivesse nenhuma restrição, pessoal, seria 5 bolinhas, né, que representam os brinquedos, e 2 barras, que é os separadores das variáveis, né, crianças, que são 3 crianças. Criança 1, criança 2, João, Maria e Carla, criança 3. Seria tranquilo, né? Aí seria o quê? Sem restrição nenhuma. Seria permutação com repetição de 7, né? Que é o total, somando barras e bolas aqui. Onde se repete 5 bolas, que é os 5 brinquedos, e as 2 barras. Aí nos daria 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, cancela, né? Aí daria 42 por 2, 21. Só que essa não pode ser a resposta. Porque pode ter casos onde João não receba nenhum brinquedo e Carla não recebe nenhum brinquedo e Maria, né, individualista, recebe todos. Ou então, Maria recebe 3, Carla 2 e João nenhum, não pode. Então, um caso válido seria o seguinte, esse 2 e Carla 1. Porque esse aqui vale, porque cada criança recebeu pelo menos um. Compreendeu, Félix, esse problema? Compreendi. Eu faria o total de possibilidades e diminuiria os casos. Não sei se é a maneira mais inteligente. Eu faria esse 21 menos 3 possibilidades, né? Que é o 5 fica andando ali dentro. Uhum. E depois eu faria menos 3 vezes uma permutação de 6, onde um se repete 5 vezes e o outro se repete uma vez. Porque pode ter casos onde 2 não recebe nenhum, ou exatamente uma criança não recebe nenhum brinquedo também, né? Eu não sei se tem uma maneira mais inteligente, digamos assim, de fazer, mas eu pensaria assim. E daí uma permutação de 6 com 5 repetidos é 6, né? Vezes 3 é 18. Essa é uma maneira. Não vou dizer que está errado, tá? Sim. Mas do jeito que eu pensei aqui, eu vou fazer uma substituição de variável. Por exemplo, como é que eu penso numa maneira aqui de garantir que esse J de João receba pelo menos 1, seja igual a 1? Então, eu vou fazer uma substituição de variável. Então, no lugar desse J maiúsculo, eu vou chamar ele de J mais 1. Por quê? Porque se esse J for 0, que é o pior dos casos, e eu não quero ele, então esse J grandão, ele vai virar quem? Ele vai virar o 1. Não é isso? Você vai shiftar todo mundo. Isso. Então o J grandão, ele é o J mais 1. Porque se esse J minúsculo for 0, o J grandão, né, o maiúsculo, vai ficar 1. Mesma coisa com Maria. Vou fazer uma substituição, onde vai ser M minúsculo mais 1. E Carla vai ser o Czinho mais 1. Isso vai garantir que João, Maria e Carla vão receber pelo menos um brinquedo. Porque se você trocar essa letra por 0, cada uma delas, né, por 0,
esse J, esse M e esse C vai ser pelo menos 1. Entenderam aí a ideia? Mais ou menos? Então é o seguinte, substituindo aqui, no lugar de J grandão, eu vou colocar J minúsculo mais 1. No lugar de M grandão, de Maria, Mzinho mais 1. Isso vai garantir que ela vai receber pelo menos um brinquedo. E no lugar de Czão, é o Czinho mais 1, que é igual a 5. Então é o seguinte, ó. 1 mais 1 mais 1 é 3. Certo? E esse 3 eu posso passar para o outro lado da equação, né? Como está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar João mais Maria mais Carla é igual a 5 menos 3, que é igual a 2. Tá bom? Então, como é que fica? Para finalizar, duas bolinhas, né? Que é igual a 2. E 2 separadores, né? E 2 separadores. Que são as duas barras que dividem em 3 variáveis. Então, vai ficar como? Vai ficar uma permutação com repetição de 4 elementos. 2 fatorial, 2 fatorial. Isso, que é 2 bolas e 2 barras. Se fizer as contas, vai dar 6. Legal, né? Essa ideia aí. Para garantir que receba pelo menos 1, eu faço uma substituição de variável. Porque se esse J, por exemplo, for 0, eu já garanto que o J original, digamos assim, vai receber pelo menos 1. Sim. Claro que tem bem mais coisas aqui que eu poderia mostrar, mas como o tempo já encerrou, eu vou passar os slides para vocês. Tem bem mais problemas aqui. Tá bom? Então, essa parte de combinatória, essa parte do ensino médio, eu acredito que já concluiu. E então, o bem interessante dessa aula é que, primeiro agradecer, né, a Edivan, que a aula estava muito boa. Segundo é que combinatória com repetição não é um tema que normalmente se dá no ensino médio, né? Ela já caiu da base curricular, né? Os casos com repetição, né? Então, há muitos anos já não se ensina mais combinação com repetição. Mas, recentemente, caiu todos os casos com repetição, né? Tanto o arranjo como as permutações. Então, a tua aula aqui trouxe um algo a mais, né? Que já não necessariamente se vê no ensino médio. Mesmo que algumas escolas ainda sigam a BNCC antiga, a BNCC nova não traz mais repetição e mesmo a antiga já não trazia combinação com repetição, né? Vou responder aqui, Vitor, rapidamente. Não, Vitor, não é essa a última vez que vocês me verão, porque apesar de estar saindo do campus, eu não sairei do Projeto Olímpico. Seguirei, enquanto continuar online, né? Se tudo der certo, eu seguirei dando as minhas aulas normalmente, continuarei participando do projeto. E o bom nisso, Félix, é que o online, né, tem essa facilidade. Você pode estar em, sei lá, no qualquer lugar, né? Consigo dar aula também. Então, eu continuarei dando aula também, Vitor. Seguiremos o mesmo cronograma. Depois, quando voltar no presencial, daí a gente vai ver. Até porque no presencial, Vitor, até é complicado até para a Edivan dar aula, né? Porque a Edivan também dá aula em uma escola aí em João Câmara e é de manhã e de tarde que ele trabalha, né? Então é complicado até para ele, se tivesse que dar aula presencialmente, dar as aulas. Então a gente está pensando ainda como vai fazer para continuar quando voltar. Mas aí a gente já tem, acredito honestamente, Vitor, que a gente ainda tem pelo menos uns 6 meses até pensar em como é que vai retornar presencialmente. Que acredito que do jeito que anda devagar a vacinação, infelizmente a gente vai demorar muito tempo ainda para voltar às aulas presenciais. E ainda mais para os jovens, né? Entre 15 e 20 anos vai demorar muito. Vai demorar bastante, exatamente. Porque eu acredito que para o jovem ficar imunizado, pelo menos quase toda a população já tem que ter sido vacinada, né? Então, é bem complicado. Até porque a vacina nem é recomendada para quem tem menos de 16, se eu não me engano, né? Nenhuma das vacinas, né? Então, ainda vamos muito tempo aí com esse online. Isso. Tá bem? Tranquilo, então. Certo? A semana que vem, agradecendo de novo a Edivan pela aula, estava muito boa.
E semana que vem é 40. Infelizmente, 40 teve um compromisso familiar, né? A irmã dele passou mal, ele teve que acudir. E daí ele não tá aqui para dizer o que ele vai tratar semana que vem. Mas eu vou pedir para ele escrever lá no grupo do Projeto Olímpico para a gente fazer um cartazinho e disponibilizar. Ele já deve ter pensado o que ele vai falar na semana que vem. Daí a gente já vai saber. Tá bem, pessoal? Beleza. Se a Edivan quer complementar com mais alguma coisa. Não, tranquilo, só dizendo que você falou da parte da combinação completa, que normalmente não se ensina, quer dizer, não se ensina, né, mais no ensino médio, mas para quem está se preparando para a Olimpíadas, né, tem que conhecer novas ferramentas. Não, exatamente. Né? Eu acho que isso aí cai muito em Olimpíadas, né? Em cangurus Exato. cai, combinação com repetição, permutação com repetição, isso sempre cai. E não só em Olimpíadas, né? Concurso também, isso aí. Porque a gente tem que pensar também que daqui a pouco vocês estão terminando o ensino médio, começa a aparecer algum concurso, e matemática sempre aparece em concurso. Sempre, sempre, sempre. Então, isso E, aí. e só enfatizando da avaliação que eu vou aplicar na sexta. Vou colocar no grupo, estipulo um tempo, aí vocês respondem no Google Forms. Combinado, gente? Tá tudo tranquilo, né? O Vitor escreveu aqui, certo? Muito obrigado pela aula, com certeza mereciam mais. Não se esqueçam de parar de gravar. Combinado. Beleza. Tá Valeu. certo. Valeu então, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Juliana.